Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, eu sou o professor Aquino e nesta aula do nosso curso de resolução de exercícios de geometria analítica, nós vamos resolver 3 exercícios que envolvem operações com vetores. Mas antes, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Se está, ótimo, já faz parte da nossa comunidade. Se não está, inscreve-se, ajude esse canal a crescer para que ele possa atingir mais alunos e ajudar mais alunos. Não esqueça também que você pode ajudar quem lhe ajuda, acessando www.lcmaquino.org/ajude. Vamos agora lá para os exercícios. Vejamos aqui esse exercício. Dados A, que é 2y, e B, que é 3, 3, determine y para que o módulo do vetor AB seja a raiz de 5. Como é que nós vamos resolver esse exercício aqui? Bom, vamos lá, olha só. Vamos começar fazendo quem é o vetor AB. E o vetor AB vai ser B menos A. O ponto B é o ponto 3, 3 e o ponto A é o ponto 2y. Bom, 3 menos 2 vai dar 1 e 3 menos y vai dar 3 menos y. Ok, o que eu faço agora? Bom, vamos pegar que o módulo de AB, pelo que ele falou ali, tem que ser igual a raiz de 5. Bom, e o que é módulo de AB? Se é a raiz de primeira coordenada ao quadrado, então vai dar 1 ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, que é 3 menos y ao quadrado. Isso aqui tudo igual a raiz de 5. Como é que eu resumo uma equação irracional? Bom, nesse caso aqui, como eu tenho raiz dos dois lados, né, vamos elevar ao quadrado, ambos os membros. E agora o que acontece? Como aqui dentro o resultado vai dar um número positivo, não importa o valor de y, né? Por quê? 1 ao quadrado é positivo. 3 menos y, não importa o valor dele, isso aqui ao quadrado vai dar alguma coisa que é positivo. Positivo mais positivo dá positivo. Então, vou poder simplificar isso aqui e vai dar simplesmente o que está aqui dentro. Então, nós temos aqui 1 mais, e aqui eu tenho 3 menos y, isso aqui tudo ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado também vai dar simplesmente 5. Bom, resolvendo isso aqui agora, né? Como é que eu faço? Ora, 3 menos y ao quadrado eu posso escrever como sendo igual a 5 menos 1, tá? Que vai dar 4. Eu poderia também desenvolver o produto notável aqui, né? Só que eu acho que não é interessante fazer isso aqui. O melhor é fazer logo isso aqui, ó. E aí, o que a gente vai ter? Bom, se 3 menos y ao quadrado é igual a 4, isso significa que 3 menos y é igual a mais ou menos a raiz de 4. Ou seja, nós vamos ter 3 menos y igual a 2, ou nós vamos ter 3 menos y igual a menos 2. Bom, 3 menos y igual a 2 vai dar o quê? A gente pode fazer aqui, vai dar menos y igual a 2 menos 3. Portanto, nós vamos ter menos y igual a menos 1, o que multiplicando por menos 1 ambos os lados vai dar para a gente y igual a 1. Ok, então esse é o valor de y, para o primeiro caso. Feito agora o primeiro caso, vamos lá para o segundo caso, né? Então, o que é que nós vamos ter? 3 menos y, então vai ficar menos y é igual a menos 2 menos 3. Então, menos y é igual a menos 5. O que multiplicando por menos 1 ambos os lados vai dar y igual a 5. Então, essa daqui são as duas possibilidades. Se você chegar aqui agora e substituir y por 1 e fizer as continhas, ou substituir y por 5 e fizer as continhas, você vai ver que em ambos os casos o vetor que você vai obter é raiz de 5, o módulo dele, tá? Então, é interessante você conferir aí. Pausa a videoaula aí e faz as conferências, vai ser interessante. Vejamos esse exercício aqui. Prove que se B é igual a A mais DC, então B é igual a C mais DA. Como é que nós vamos resolver? Vamos começar separando as coisas. Vamos separar a hipótese, e a hipótese é o dado do problema. Vem aqui nessa parte do se, né? Então, nós temos que B é igual a A mais DC. Então, isso a gente já pode usar como verdade. Agora, qual é a tese? É aquela parte que está ali no então. E é o que a gente quer chegar no final, né? Que o ponto B também é igual a C mais DA. Ok, nós vamos fazer aqui uma demonstração direta, que é partindo da hipótese, fazer algumas argumentações e chegar na tese. Bom, dessa primeira equação lá da hipótese, né, que B é igual a A mais DC, se eu somo ambos os lados por menos A, né, o que vai acontecer? Se eu somo todos os dois lados por menos A, o que nós vamos ter é essa expressão aqui. E o que vai acontecer? Bom, B mais menos A é B menos A. E o lado de lá, mais A com menos A, me dá o vetor nulo, e o vetor nulo mais o vetor DC dá o próprio vetor DC. Ou seja, no final das contas, né, é como se eu tivesse partido aqui dessa primeira equação para essa terceira, entre aspas, passando A, subtraindo, né, para o outro lado, né? Mas, de maneira mais completa, é isso aqui que a gente fez, certo? Bom, disso aqui o que a gente conclui? Por definição, o que é B menos A? É o vetor AB, né, que é ponto final, B menos ponto inicial. Isso é igual a DC. Ora, eu cheguei que AB é igual a DC. Então, significa que AB e DC são o mesmo vetor, né? Eles são representantes de um mesmo vetor. Quais são as possibilidades que nós temos aqui? Nós vamos ter aqui dois casos, tá? O primeiro caso é se a gente tem, se A e B é igual a AB é igual a DC, né? Nós vamos ter dois casos e o primeiro é o seguinte, ó. Eu posso ter esse A
esse B, esse D e esse C, eles estão numa mesma reta, tá? Não ficou bonito aqui não, vou tentar fazer um pouco melhor. Então tá, ó, A, B, D e C. Então digamos que aqui seja A, B, D e C. E aí o que ele fala é que esse vetor AB, ele é igual ao vetor DC, que significa que tem mesma direção, mesmo sentido e mesma magnitude, né? Ok. Um outro caso é se a gente tiver o seguinte, ó, eu tenho aqui, por exemplo, o A, aí aqui, por exemplo, o B, então aqui seria o AB, e aí se eu tenho que DC, ele é um vetor que é igual ao vetor AB, então a outra possibilidade, se não tiver A e B na mesma reta, seria algo como esse aqui, ó, eu ter o nosso CD em uma outra reta, né? Mas de tal maneira que, de novo, né, o DC ele tem que ter a mesma direção, mesmo sentido e mesma magnitude do AB. Então veja, no primeiro caso, que é aquele ali, ó, nós vamos ter todos ABDC numa mesma reta. E no segundo caso, eles não vão estar na mesma reta, mas vão formar então um paralelogramo, tá? Em qualquer um dos dois casos, o que vai acontecer? Bom, vamos lá. Eu quero saber quanto é que dá C mais DA, certo? Eu tenho que argumentar no final que isso aqui vai ser igual a B. Isso é o que eu quero chegar, né? Bom, mas C mais DA é igual a o quê? Vamos olhar nessas duas figuras aqui, em ambos os casos. Quem é o vetor DA? Então vamos escrever aqui, ó. O vetor DA, ele parte aqui do D e vai aqui para o A, certo? Ok. Então, eu estou pegando o nosso C, o ponto C aqui, né? E estou fazendo ele com DA, certo? Agora veja que interessante. Digamos que eu pegue aqui, ó, o CB, certo? Vamos pegar aqui o vetor CB nessa figura aqui, ó. Olha só, tá aqui, ó. Esse aqui é o CB. Vamos perceber o seguinte, o vetor CB, ele vai ter a mesma direção, esse aqui é o vetor DA, certo? Então veja, como A, B, D e C estão na mesma reta, esse vetor aqui, que é o DA, que eu peguei, né, formando dois pontos dessa reta, vai estar na mesma direção que o vetor que eu pego aqui, ó, do C até o B, certo? Então tem a mesma direção. Então na mesma reta aqui, são paralelos, tem a mesma direção. Além disso, perceba o seguinte, que o sentido é o mesmo, né? Então é de cima para baixo, de cima para baixo. E a magnitude, ou seja, o módulo, é igual? Vai ser também. Por quê? Vamos lá. Lembra que nosso AB é igual a DC. Então significa que o comprimento de A até B é igual ao comprimento de D até C. E veja que quando eu faço o vetor, que é esse aqui, né, que é o CB, ou quando eu faço esse vetor aqui, que é o DA, ambos, ele tem aqui, esses dois representantes têm aqui em comum esse BD, né? Ou seja, ambos vão ter BD como um tamanho comum, certo? Ó, essa parte aqui, ó, toda vai ter o tamanho de BD, desse representante, né? E essa parte aqui toda desse representante vai ter o tamanho de BD. E o que sobra dá justamente um comprimento que é igual, né? Porque o que sobra desse lado é DC, que tem que ter o mesmo comprimento do que sobra desse lado, que é AB, já que o vetor AB é igual ao vetor DC. Então a gente vai poder substituir DA por CB, certo? Agora eu vou na outra figura para a gente perceber que isso aqui também vai ser válido no segundo caso, tá? Então vamos lá, olha só. É um paralelogramo. Como é um paralelogramo, onde é que está o DA? O DA seria esse vetorzinho aqui, olha só. Já que isso é um paralelogramo, o nosso CB, ele vai ter a mesma direção do nosso DA, ele vai ter o mesmo sentido, tá? E ele vai ter a mesma magnitude, né? Tudo porque está num paralelogramo aqui. Então, a gente também vai poder substituir, se a gente analisar o segundo caso, o vetor DA pelo vetor CB. Então, como só tem esses dois casos possíveis, e nos todos esses dois casos, o nosso vetor CB, ele é o mesmo que o vetor DA, então, no final, o que a gente vai ter? Ora, então desse lado a gente vai repetir, né? Porque não tem o que eu fazer. E desse, se eu tenho C e agora eu somo com CB, por definição, significa que eu estou indo do C para o B e estou chegando no B, né? Porque eu estou no ponto C e somando mais o vetor CB. Então, no final, o que a gente vai ficar é o ponto B. E se você repara, é justamente o que ele quer, né? Isso aqui é justamente a tese. Então, pronto. Nós chegamos, a partir da hipótese, fizemos algumas argumentações e chegamos na tese. Isso aqui é uma demonstração direta. Está resolvido o exercício. Vejamos aqui esse exercício. Dados os pontos A, B e C, determine o ponto X, sabendo que A mais AB mais CX é igual a C mais CB. Bom, vamos lá resolver esse exercício. Vamos começar aqui dizendo o seguinte. Quanto é que dá esse A mais AB? Isso dá o ponto B. Por quê? Olha só, se eu tenho um ponto A e eu for agora somar ele com o vetor AB, significa que aquele vetor AB vai me transportar do ponto A para aonde? O ponto final aqui, que é o ponto B. Então, se eu tenho um ponto, né, que é o A, somado a um vetor, o resultado disso aqui é um outro ponto. Então, esse A mais AB me dá o ponto B. Mais o CX, que eu vou fazer aqui, vou repetir, não fiz nada. Quem vai ser agora C mais CB? Olha só.
Se eu estou no ponto C, olha só, e eu tenho um vetor que é o vetor CB, então ele está me transportando do ponto C para o ponto B, né? Então no final eu vou parar onde? Vou parar lá no ponto B. Então eu estou somando o ponto C com um vetor que é o vetor CB, o resultado é o ponto B. Então isso aqui dá B, certo? Então nós temos aqui dos dois lados o B, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente aqui, na prática seria simplificar, né? Esse B com esse B. Mas o que você está fazendo na verdade é o seguinte, é como se você estivesse somando o menos B em ambos os lados, tá? Ó, se você fizer isso, só para a gente treinar, vamos somar o menos B em ambos os lados, né? Só para ver por que vai ficar aquilo ali. Então Cx igual a, aí somei o menos B desse lado, vamos somar o menos B do outro lado também. Olha só, quando você faz isso, ó, esse menos b com esse mais b vai dar o vetor nulo, esse mais b com esse menos b vai dar o vetor nulo, e no final você vai ter Cx igual ao vetor nulo, tal. Então, ou seja, na prática é como se você tivesse cancelado esses dois, né, que estão dos dois lados, para concluir que Cx é igual ao vetor nulo, tá? Mas o que você fez, na verdade, é como se você, entre aspas, tivesse somado menos b em ambos os lados, tá bom? Então, veja, o que nós vamos ter aqui agora? Vamos lá, outra forma de enxergar isso aqui seria o seguinte, ó, se eu estou no ponto B, então eu estou no ponto B, e eu tenho um vetor aqui, certo? Eu não sei quem é esse vetor, certo? Não sei quem é, mas se eu estou no ponto B, eu fui transportado por um vetor, e eu cheguei de novo no próprio ponto B, ou seja, significa que eu não saí do lugar. Então, quer dizer que aquele vetor tem que ser vetor nulo, né? Então, esse cara aqui, ó, se ele está me transportando do ponto B, e na verdade, através desse transporte dele, eu não saio do lugar, eu continuo no mesmo lugar, ou seja, como se eu tivesse chegado no próprio ponto B, então é porque esse cara aqui tem que ser o vetor nulo, tá? Então, é outra forma de você enxergar isso aqui. E quanto é que vai dar aqui agora, então? Ora, se Cx é igual ao vetor nulo, é porque x tem que ser igual ao ponto C, né? Porque se eu saio do ponto C e vou para o ponto x, e na verdade eu não tive movimento nenhum, não tive transporte nenhum, é porque o ponto x tem que ser igual ao ponto C. O ponto de origem tem que ser igual ao ponto de chegada, tá? Outra forma de você enxergar isso aqui seria fazer o seguinte, ó, aplica a definição. Quem que é Cx? Seria ponto final, x menos ponto inicial, C. Isso aqui está me dando o vetor nulo, tá? Então, isso aqui seria a mesma coisa eu fazer x igual a o ponto C mais o vetor nulo. Aí, ó, se eu estou no ponto C e eu aplico o vetor nulo, eu não saio do lugar, ou seja, eu continuo no ponto C. Daí eu vou ter x igual a C, tá? Seria outra forma de você enxergar isso aqui. Mas no fundo, no final, você vai sempre chegar a isso aqui. Então, esse exercício é muito simples. Dados os pontos A, B e C, e dada essa equação, o x no final vai ser simplesmente igual a C. E então, o que você achou dessa videoaula? Tem alguma dúvida, alguma opinião? Coloque na seção de comentários. Coloque também na seção de comentários a resolução para esse exercício que está aparecendo aqui embaixo da sua tela, tá bom? Deixe agora o seu curtir nessa videoaula, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!